Esposa troféu. Será que esse é um Deus que falhou? Ultimamente, o termo esposa troféu estava muito em alta nas redes sociais e continua em alta, onde um movimento de pessoas, principalmente mulheres, querem ficar em casa, ser bancadas e ter uma vida tranquila, onde elas fazem bolo à tarde e usam vestidos rodados. E as pessoas literalmente começaram a endeusar isso como se fosse a salvação para os últimos tempos. E eu não tô aqui para militar ou para dizer que eu tô de um lado ou de outro. Eu vou dar só uma visão que talvez você não tenha parado para pensar nela. O termo esposa troféu começou a ser utilizado nas redes sociais como forma de se referir a uma pessoa, uma mulher que fica em casa e que o marido é 100% provedor, isso e aquilo. E gente, eu sou uma pessoa que eu fui criada em um lar onde o meu pai foi 100% provedor. Minha mãe nunca trabalhou durante a minha infância, ela cuidou 100% da gente em casa, então eu sei o que é essa realidade. Mas a minha mãe nunca foi esposa troféu. Pelo contrário, a minha mãe foi dona de casa. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas, que é a primeira coisa que a gente precisa falar aqui nesse vídeo. Se você fica em casa enquanto seu marido trabalha, mas você tem que cuidar da casa, fazer isso e aquilo, ser praticamente a dona de casa mesmo, você não é esposa troféu. Você é dona de casa e não tem problema nenhum nisso, tá? Mas esposa troféu é uma mulher que ela é 100% bancada, ela vai no salão, as empregadas arrumam a casa para ela, e isso é uma esposa troféu. Uma dona de casa é diferente. E o que eu mais tenho visto são donas de casa se colocando na posição de esposa troféu e, na verdade, utilizando isso como uma desculpa para não fazer nada. E longe de mim dizer que a rotina da mulher não seja cansativa. Eu mesma sou uma pessoa que não trabalho CLT, não tenho vontade de começar a trabalhar e inclusive eu vou casar agora, né? E eu já conversei isso com meu noivo, é uma coisa que a gente tem acordado entre nós, mas isso não significa que eu vou ser uma mulher à toa. Então, se você tem um marido provedor, uma pessoa que te ajuda financeiramente ali, não seja 100% dependente. Usa o tempo que você tem para estudar, para aprender uma coisa nova, para fazer um curso, para construir também a sua independência, principalmente financeira, mas de vida no geral. Porque às vezes o que acontece é que a mulher começa a depender 100% do homem e ela se torna desinteressante. Na internet, esse conceito pode ser a coisa mais linda do mundo, mas na vida real, quem paga a banda é quem escolhe a música. Então, você não pode depender 100% de uma pessoa para tudo, porque o homem não é para ser um pai seu. E de novo, eu sou uma pessoa que fui criada numa família onde o homem era 100% provedor. Esse foi um acordo entre os meus pais que funcionou durante a minha infância, mas eu vejo que a minha mãe nunca foi uma mulher que ficou parada, nunca foi uma mulher que ficou sem fazer nada. Ela sempre deu os pulos dela, né? Ela empreendia, ela ia fazer alguma coisa ou outra, ela não ficava 100% ociosa. E o que eu tô vendo é que existem mulheres que querem ficar ociosas. É muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você querer ficar na sua casa, cuidar da sua família, mas também aprender a gerenciar a renda da casa, aprender a investir, por exemplo, já que o seu marido tá trabalhando, tá trazendo renda para dentro de casa, o que você pode fazer? Aprende a investir, aprende a multiplicar isso de alguma forma, vai se atualizando, vai, sabe, se tornando uma pessoa melhor enquanto isso. E tem vários vídeos até de homens aí na internet falando que trabalhar tira a energia feminina da mulher e que se o homem não for 100% provedor, ele não é um bom homem, isso e aquilo. E gente, por um lado eu concordo, porque eu vejo homens, casos assim absurdos de pessoas que me mandam, por exemplo, uma mensagem no privado e que falam assim: Fran, eu banco tanto da casa e meu marido gasta à toa, o que eu faço e não sei o que. E eu fico até triste de ver esse lado da moeda. Então a gente precisa ter essa visão para ter um alerta de não é normal isso, tome cuidado com esses homens. Mas na vida real, gente, não existe para a maioria das pessoas o homem conseguir prover tudo isso. Na vida real, os dois trabalham, ou enquanto um trabalha, o outro tenta de alguma forma contribuir, multiplicar, e não tem problema nenhum nisso. Isso é uma coisa perfeitamente normal. Se o seu marido não consegue bancar 100% de tudo, mas ele é uma pessoa esforçada, ele faz o possível, você tem que agradecer e tentar ajudar esse homem a crescer. Essa ideia de ser bancada 100%, ela não só vai fazer com que você se torne dependente,
como também faz com que você saia da realidade, porque a maioria dos brasileiros não consegue se sustentar sozinha. A maioria dos brasileiros tem que ter uma vida normal, tem que ir trabalhar, tem que limpar sua casa e fazer coisas normais, de gente normal. E aí estão demonizando o homem que não banca 100% de tudo, porque esse homem te odeia. Primeiro que assim, gente, um parêntese aqui. Vamos começar a ouvir conselho de quem está onde você gostaria de estar? Porque eu vejo um monte de mulher frustrada com a própria vida amorosa delas, dando conselhos na internet. A mulher nem casada é, nem em um relacionamento não está e fica querendo dar conselho. Não porque se o homem faz isso, ele te odeia, se não sei o que, não tá bom, não sei o que lá. Tá bom, mas você nem sabe o que está falando, você não é feliz em um relacionamento, então assim... Por que vocês estão ouvindo essa pessoa? Óbvio, se for pra você ficar com uma pessoa que só te puxa pra trás, é melhor ficar sozinha mesmo. Eu concordo plenamente com essa ideia. Mas eu também entendo que na vida normal, fora da internet, onde tudo é flores e o homem tem que estender um tapete vermelho pra você, você tem que fazer a sua parte. Você tem que deixar de ser uma mulher muito chata também, às vezes, que às vezes é aquela mulher ranzinza que fica o tempo inteiro, reclama de tudo, exige muito, mas faz pouquíssimo, não ajuda a conquistar e, na maioria das vezes, sim, você vai ter que crescer junto com essa pessoa, você vai ter que ajudar ele a construir, porque duas pessoas indo para o mesmo objetivo vai muito mais rápido, vocês unem forças. Eu vi até um vídeo outro dia, porque aparecem vários vídeos desses, né, na minha For You, e aí apareceu um vídeo pra mim que a menina falava assim, jamais eu aceitaria crescer com um homem, porque aí não sei o que, e eu fiquei assim, gente, mas primeiro que nem tem tanto homem rico para a quantidade de mulher pobre que existe no mundo, já começa por aí. Segundo, que se você é uma pobre pé rapada que quer só sugar a pessoa, o homem rico já não vai querer ficar com você, porque beleza não se sustenta por muito tempo e principalmente quando você tem dinheiro, beleza é muito fácil de conseguir. Então assim, esse homem não vai ficar tanto tempo preso só porque você é bonita. E aí toda a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, você gasta pra ficar bonita, o que não é errado. Eu bato o pé aqui, sou do time do se cuide, invista em você, faça as coisas por você, mas sempre com moderação, sempre com sabedoria. Existe uma palavra que ela é maravilhosa, chamada sabedoria. Você tem que dosar um pouco das coisas, porque nem é 8 e nem é 80. Existe um equilíbrio, existe um meio do caminho e que talvez seja muito mais saudável do que você ficar nessa ilusão irreal de que você vai ficar em casa, você vai ser 100% bancada e vai ser maravilhoso e não sei o que. Na vida real não é assim. Eu acredito muito que é possível você construir um negócio seu, que você tenha mais estabilidade financeira estando em casa também. Então, quando eu fui escolher a minha profissão mesmo, eu pensei muito nisso, né? Ainda mais que na época que eu comecei, eu era noiva, né? Que eu terminei, mas eu era noiva de uma outra pessoa. E aí eu pensei, nossa, eu quero casar, eu quero ter filho um dia e eu quero poder me dedicar a isso, né? Ter mais tempo pra isso. Então eu queria algo que eu pudesse fazer em casa, ter um pouco mais de liberdade de escolha. E eu comecei a minha profissão justamente pensando nisso, mas pensando em não depender 100% e não ficar ali como um parasita que só suga da outra pessoa. Eu acho isso um pouco injusto de certa forma. E não porque o homem não possa fazer isso ou não deva. Como eu disse, o meu pai fez isso pela minha mãe, fez isso por mim quando a gente era criança e foi ótimo, foi maravilhoso. Eu agradeço demais o meu pai por ter feito isso. Mas eu sei que não dá para todas as realidades de todo mundo conseguir isso. E às vezes você sobrecarregar um lado só acaba sendo prejudicial para os dois, porque vocês dois estão no mesmo barco. Se esse barco afundar, você afunda junto. Ou então, talvez você nunca realize o seu sonho de ter uma família, de ter uma coisa legal que você queria construir por ficar ouvindo as ilusões que a internet cria e os parâmetros inalcançáveis da internet, porque essas pessoas que colocam esses parâmetros, nem elas têm isso, nem elas estão vivendo esse relacionamento irreal que elas criaram, onde a mulher fica num castelo branco e o homem vem com um cavalo e dá uma coroa de ouro para ela. Não é assim, gente. Então começa a focar nas características que são essenciais e nas coisas que você pode fazer e que estão no seu controle para que tudo comece a fluir melhor. E se é o seu sonho
sim ter a sua independência financeira, sim trabalhar, mas não necessariamente precisar ficar longe de casa ou ter aquele compromisso das 8 às 6, eu tenho um mini curso gratuito onde eu ensino os 3 pilares para uma vida financeira mais saudável que eu apliquei desde 2019 e que para mim funcionou muito bem, e eu quero te disponibilizar essas 3 aulas. Então aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do meu WhatsApp, é só você clicar, me pedir por lá que eu te mando esse arquivo e eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua vida. E se você quer um plano prático para sair do CLT e alcançar a independência financeira, nesse vídeo aqui eu expliquei um pouco mais sobre isso. Eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo novo. Não se esquece de acessar os links aqui da descrição. E até o próximo. Tchau!